Antes do vídeo começar, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal para o apoiarem. E sem mais demoras, vamos para o vídeo. História de Portugal. Monarquia absoluta. Mercantilismo e a descoberta de ouro no Brasil. Nos meados do século XVII, a economia portuguesa passou por uma depressão económica, que foi descrita numa consulta do Conselho da Fazenda em 1657. Esta consulta diz o seguinte: a Índia acha-se hoje reduzida miseravelmente a 6 praças principais, que são Moçambique, sem defesa; Goa, pouco segura; Diu, arriscada; Cochim, dependente da amizade do rei; Colombo, invadida pelos holandeses; Macau, sem comércio, desesperada; Angola, nervo das atividades do Brasil, necessita de prevenção contra os desejos castelhanos, ingleses e holandeses têm de nos tirarem os negros e os levarem às Índias, às Barbados e outras partes. A ilha de São Tomé, onde se juntava o dinheiro de panos para engrossar o trato de Angola, pôs-se em termos que já não parece desta coroa, pois com ela não temos comércio nenhum. A costa da Guiné, de onde saía a riqueza que deu o nome à Praça da Mina, é toda dos estrangeiros, que nos fazem guerra só com o cabedal que tiram daí. Cabo Verde, escala importantíssima de todas as navegações, está sem resistência, no arbítrio de quem se determinar a invadi-lo. O Brasil, substância principal desta coroa, pede socorros, e são-lhe necessários. O Maranhão, que prometia um novo império, não se pode adiantar, mal se sustenta no que é, e receia a cobiça de estrangeiros, que o ameaçam. As ilhas adjacentes a este reino, que constituem terça parte deste, se vêem faltas de fortificações, e reduzidas à pobreza em que nunca se viram, pelo comércio que lhes tirou a Companhia Geral. Portugal finalmente se acha sem forças, nem ânimo para se sustentar, assim porque a Fazenda Real, totalmente exausta nos juros, tensas, ordenados e outras consignações do bem público, não só falta para grandes despesas e para pagar o que deve de justiça, mas ainda para despesas miúdas, nas ocasiões mais principais. Quantas vezes não há 15 ou 20 mil réis para gastos de uma caravela que traga da pedreneira madeiras que estão cortadas? Quantas vezes não há 15 ou 20 tostões para pagar um barco que traz os biscoitos dos fornos? Quase se não pagam já ordenados aos oficiais dos armazéns. Servem por pouco mais de esperanças. Os particulares, carregados já de contribuições, não podem ajudar com mais. O que é pior, ter os ânimos lastimosamente abatidos, tristes e desconsolados. Os leais vassalos de Vossa Majestade, cercados por todas as partes dos mais poderosos inimigos, vêem-se sem exército na terra, sem armada no mar. Viram que, por 4 vezes, se juntaram cortes, ficando mais carregados sem utilidade. Já não esperam melhoramento, entendendo que os ministros de Vossa Majestade não têm cuidados, nem intento de o procurar. Imaginam a reputação perdida, e que, por falta dela, nem os inimigos nos temem, nem os neutrais nos querem por amigos. Nenhuns deferem as nossas coisas, e somos tratados como gente que vive no mundo à mercê das outras nações. Esta depressão económica manteve-se até à entrada do ouro do Brasil nos cofres reais. As receitas estatais sobre a produção interna de bens desceram constantemente, e a maioria da receita estatal provinha de impostos de alfândegas e da renda dos contratos para a exploração dos produtos na colónia do Brasil. A situação na colónia não era melhor, e devido à concorrência internacional e aos ataques de corsários, o comércio com ela tornou-se mais dispendioso e muitas vezes a organização de esquadras para a proteção dos navios mercantes era necessária. Devido à falta de capital e empresários portugueses, um projeto do padre António Vieira entrou em ação. Este consistia na canalização para Portugal dos capitais de judeus dispersados pela Europa, a maioria fugidos do país. Os judeus receberam garantia de que os valores investidos na Companhia Geral do Comércio do Brasil não poderiam ser confiscados pela Inquisição. Esta decisão gerou oposição interna, e quando os judeus ofereceram uma contraproposta, esta foi recusada. A companhia acabou por ser incorporada no Estado depois de 13 anos de funcionamento. Devido a esta situação económica frágil, ocorreu uma tentativa de reforma mercantilista. Durante esta época, um gosto pela moeda estrangeira difundiu-se, o que fez aumentar a importação. Todos os produtos que exigissem uma técnica mais evoluída eram importados, porque não se fabricavam em Portugal. Os economistas da época
viam neste desequilíbrio da balança comercial portuguesa uma causa, e não um efeito da pobreza nacional. Devido à importação de produtos, o ouro saiu do país, e devido a esta saída, o país ficava ainda mais pobre. No início do século XVIII, roupa velha chegou até a ser importada, o que causou indignação da Câmara de Lisboa, devido aos perigos de saúde que a roupa usada representava. Segundo a Câmara, a cidade estava inundada de produtos importados, que iam desde mobília doméstica até ouro e joias. Para piorar a situação, a preferência pelos produtos estrangeiros não era só inerente às classes superiores, mas começou-se a difundir pelas classes populares e, consequentemente, a alastrar-se pelo país. Um documento da Câmara de Lisboa, datado de 1723, diz que a experiência mostra que, porque andam pelas ruas tantos estrangeiros com canastras de vidros cristalinos, louças de Macau, Génova e Inglaterra, óleos de jasmins e outros ungentos, águas da Rainha da Hungria e outras bagatelas, tantos moços com pós para cabeleiras e graxas para sapatos, se fazem muitas despesas supérfluas, sendo que, se não oferecessem pelas portas, e se não introduzissem pelas casas, ou não lembraria o apetite, ou se não, satisfaria por quem não tivesse criados que lhe fossem comprar estas ociosidades aos lugares públicos, e não seria tão fácil o uso do luxo. António Nunes Ribeiro Sanches, que saiu de Portugal porque foi perseguido pela Inquisição, disse em 1726 que, na Rua da Portagem, em Coimbra, existiam no seu tempo 12 ou 15 lojas estrangeiras, onde os estudantes compravam meias, fivelas, luvas, estojos, tesouras e tudo o que vem de França e de Inglaterra. Ali, aprendiam e adquiriam o hábito de não poderem vestir-se senão do que se fabrica fora do reino. Saem da universidade e, quando vêm ser médicos, letrados, cônegos, bispos, juízes, magistrados, procuram viver do mesmo modo e vivem. Espalhando pelo reino esta superfluidade, ficam todos suspirando por tudo o que é estrangeiro. Esta tendência para a importação de produtos estrangeiros não era nova em Portugal, mas ela intensificou-se devido à expansão das relações com os outros países, à pressão para a conquista de mercados pelos países produtores e às concessões feitas, após a restauração, a comerciantes estrangeiros. Os portugueses procuravam vestir-se e viver à europeia, mas a esta europeização do gosto não correspondeu uma mudança nas técnicas de produção. Os produtos nacionais eram fabricados através de processos e modelos antiquados, e a sua produção destinava-se ao abastecimento dos mercados rurais no interior do país. A diferença entre o estilo de vida do camponês e do cidadão acentuou-se, e o atraso económico do país tornou-se cada vez mais evidente, em especial aos olhos dos portugueses que conheciam o estrangeiro e, por isso, podiam fazer comparações. O mercantilismo era dominante, e este via no equilíbrio da balança de pagamentos o objetivo fundamental da política económica. O ouro é a riqueza dos países e, portanto, a política deve conseguir que o volume do ouro entrado seja superior ao do ouro saído. Isto consegue-se através do aumento da produção de bens que se importavam, por forma a tornar desnecessário a importação e a consequente saída do ouro do país. Estas ideias mercantilistas inspiraram a obra Discurso sobre a Introdução das Artes no Reino, escrita em 1675, por Duarte Ribeiro de Macedo, um português que conhecia bem a França, devido ao seu serviço diplomático no país. Uma das passagens do livro diz o seguinte: o dinheiro nos reinos tem a qualidade que tem o sangue no corpo, o de alimentar todas as partes dele, e para o alimentar anda em uma perpétua circulação, de sorte que não para, senão com a inteira ruína do corpo. Isto mesmo faz o dinheiro. Faz que saia das mãos dos pobres a necessidade, o apetite e a vaidade da dos ricos. Pelas indústrias, passa aos mercadores. Dos mercadores, a todo o género de ofícios e mãos por onde corram os materiais que põem a obra à arte. Destas mãos, às dos lavradores, aos senhores das fazendas e das mãos de todos pelos tributos ao património real. Deste, sai outra vez pelos ordenados, tensas, sustento de soldados, armas, fábrica de naus, de edifícios, de fortificações, etc. Quando esta circulação do dinheiro se faz no reino, faz nele a mesma falta que o sangue quando sai do corpo humano. Para evitar as consequências das importações em Portugal, Macedo defendeu o estabelecimento de indústrias e insistiu especialmente no estabelecimento das indústrias do fabrico de lanifícios e dos tecidos de seda, cuja importação
considerava uma das causas mais graves do desequilíbrio da balança comercial portuguesa. As ideias de Macedo tiveram muitos defensores em Portugal. O país estava atrasado em relação ao movimento de formação do capitalismo europeu, e à consciência deste atraso juntou-se o sentimento patriótico, porque acreditava-se que a introdução das indústrias criaria um caminho de libertação da colonização económica estrangeira. O discurso de Macedo foi transformado em prática através das ações de Dom Luís de Menezes, conde da Ericeira. Juntamente com o apoio estatal, Menezes incentivou o fabrico de tecidos nacionais, vidros, artigos de cabedal, fundição de ferro e proibiu a sua importação. Ele também incentivou a fiação de seda, porque ela era das mercadorias cuja importação provocava a maior saída de moeda. Esta tentativa de reforma mercantilista não durou muito tempo. As indústrias que foram estabelecidas passaram por dificuldades devido à falta de capital, de matéria-prima e de organização. Os produtos portugueses eram de qualidade inferior e, por isso, apesar de ser proibida, a importação continuou. A ação diplomática portuguesa, nas vésperas da Guerra da Sucessão Espanhola, obrigou ao país a abandonar a política protecionista em relação aos lanifícios. Nesta altura, a Inglaterra passou por um grande desenvolvimento da produção de lanifícios e de algodão, e a perspectiva de guerra com a França levou os ingleses a procurar novos mercados. Em Portugal, também ocorreu um grande aumento da produção de vinho. O país não consumia a totalidade do vinho produzido, e por isso, os seus produtores precisavam urgentemente de exportar os excedentes. Portugal e Inglaterra possuíam restrições comerciais um com o outro, e o Tratado de Methuen aliviou estas restrições. Nele, Portugal permitiu a entrada de lanifícios ingleses, e Inglaterra reduziu a tributação dos vinhos portugueses em menos de 1/3 do que os vinhos de outras procedências. Depois disto, lanifícios holandeses e franceses também começaram a entrar pelo país, e apesar disto, as manufaturas portuguesas não desapareceram, mas o seu desenvolvimento foi impedido, o que as condenou à produção de produtos de qualidade inferior. As classes populares continuaram a comprar produtos nacionais, mas as classes superiores vestiam produtos estrangeiros. O Tratado de Methuen também possuiu outro efeito: o aumento da produção de vinhos do Porto. Este aumento foi conseguido através da expansão das vinhas, que se fazia com vista à exportação, e isto conduziu a um monopólio da comercialização do vinho do Porto pelos escritórios ingleses. A importação de produtos ingleses estava dependente do volume de exportação do vinho, porque a Inglaterra pagava com mercadoria e não com dinheiro. Os navios ingleses partiam de Portugal carregados com vinho, o que levava a um lucro imenso. Por exemplo, em 1754, os produtores portugueses queixaram-se de que a pipa de vinho era comprada pelos ingleses por 10.000 réis e vendida pelos mesmos, no seu país, a 77.000 réis. Houve ainda um facto que influenciou a economia portuguesa: a descoberta de ouro no Brasil. Aconteceu nos finais do século XVII, depois de mais de um século de buscas, quando jazidas abundantes de ouro foram descobertas no interior da colónia. O tipo de ouro era o de aluvião, colhido quase sempre à superfície e que podia ser extraído com processos primitivos de mineração. A notícia atraiu pessoas de toda a colónia, da metrópole e até aventureiros de outros países, e a região, que até então era desértica, desenvolveu-se depressa. Nesta altura, nasceram as chamadas cidades históricas, como Ouro Preto, Sabará, Mariana e São João del Rei. As pesquisas continuaram e outras regiões auríferas em Goiás e em Mato Grosso foram descobertas. Novas cidades e centros administrativos surgiram e 2 novas capitanias foram criadas. A presença portuguesa na colónia aumentou e o eixo económico dela movimentou-se do litoral para o interior. Os capitais começaram a fluir para a exploração do minério e, consequentemente, a agricultura e a pecuária entraram em declínio. Foi também nesta altura que o Rio de Janeiro assumiu uma maior importância, porque era o porto onde afluía o ouro de Minas Gerais, em detrimento de São Salvador da Bahia. O primeiro carregamento de ouro que chegou a Portugal em 1699 era de 500 kg, e a quantidade foi sempre subindo até 1720, quando atingiu o seu máximo de 25 toneladas. A importação do metal durou cerca de meio século e influenciou o valor dele na Europa.
A partir de 1730, diamantes foram descobertos e até ao fim do século, mais de 2 milhões de quilates foram produzidos. A exploração das jazidas foi feita por particulares e para o Estado revertia apenas o imposto arrecadado. Este foi inicialmente de 1/5 do metal extraído, mas devido à fuga de impostos por parte dos mineiros, outras formas de tributação foram adotadas. Devido aos esforços e às medidas para evitar o contrabando e garantir a cobrança de impostos por parte do Estado português, originou-se um descontentamento contra a autoridade portuguesa, que não deixou de crescer até 1822. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Se gostaram dele, deixem o vosso gosto e inscrevam-se no canal. E até ao próximo vídeo.